Fala guerreiro, tudo jóia? Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moacir, oficial aviador da Força Aérea. Já fui aprovado na ESA, na SpaceX, na AFA, no ITA. Hoje dou aula de matemática. E seja bem-vindo, você está no canal Math Academy. E aqui, lembrando, a gente tem vídeo todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã. E só relembrando para quem está chegando agora, a gente está perseguindo aí uma playlist de matemática básica, com certeza é o calo no sapato de muita gente, tanto alunos de ensino dos diversos níveis de ensino, né? Se ensino fundamental, ensino médio ou até no nível superior. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, dando continuidade. Nós já vimos sistemas de numeração, sistema base 2, base 3, etc. E hoje a gente vai tratar especificamente do sistema de numeração de base 10, que é o nosso velho conhecido, né? A gente, desde que entra na escola, está acostumado aí a tratar com o nosso sistema base 10, né? Que cada quantidade de 10 a gente tem uma dezena, cada 10 dezenas a gente tem uma centena, sistema aí usa o sistema posicional e uma série de coisas que a gente vai ver hoje, inclusive de algumas curiosidades, tá bom? Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente retorna. Lembrando sempre, você pode deixar sua dúvida aí, através desse e-mail que eu estou deixando aqui embaixo. Também se inscreva no canal, curta, compartilhe. Joga esse vídeo para aquele teu colega que está com dificuldade de matemática básica, para ele ir acompanhando, se inscrever e aí sendo avisado dos demais vídeos que a gente for lançando por aqui. Eu sempre trato da teoria e depois a gente coloca a mão na massa, né? Pode mandar a dúvida também pelo meu WhatsApp aí, fica à vontade. E é importante a gente estabelecer esses canais de comunicação aí. E qualquer dúvida e também qualquer sugestão de conteúdo ou questões, pode mandar, fica à vontade que a gente tenta resolver, tirar a dúvida aí, quem sabe a dúvida não vira até um vídeo, né? Então hoje a gente vai tratar como eu já comentei, do sistema decimal de numeração, dando continuidade à nossa playlist de matemática básica. Falando de aritmética, já tratamos de sistema de numeração e hoje a gente fala do nosso queridinho, né? Do nosso sistema decimal. O sistema decimal de numeração, como o próprio nome diz, ele usa os símbolos para significar quantidades, os símbolos na base 10. O que significa isso? Base 10. O que é base? Aí vamos relembrar do último vídeo, né? Base é aquela quantidade de algarismos, ou melhor, a quantidade de símbolos matemáticos que nós utilizamos para significar, para simbolizar as quantidades. E aí vem toda uma história de origem dos números, como é que eles foram se desenvolvendo para expressar as quantidades de ovelhas, quantidade no comércio. Então aqui a gente trata especificamente da base 10 com 10 símbolos. E os números no nosso sistema, eles são chamados de algarismos. E aí vem a pergunta, algarismo, de onde vem essa palavra? De onde ela surgiu? Por que algarismos? Por quê? Aí a gente precisa lembrar da história da matemática, de um matemático monstro, no tempo dele. Viveu ali no final do século VIII e século IX, que é o Abdullah Mohammed Ben Musa al-Khwarizmi. O Al-Khwarizmi, ele era um matemático extremamente dotado de inteligência. Ele escreveu diversos tratados na área da álgebra, da aritmética, de astronomia, de calendário, e ele ocupou ali um dos lugares, ele estudava dentro da Casa da Sabedoria, que foi inaugurada por um califa na cidade de Bagdá. E dentre uma curiosidade é que por alguns matemáticos, ele é considerado o pai da álgebra. Ele escreveu um tratado sobre um determinado assunto que no título do tratado dele aparecia uma palavra em árabe que foi traduzida para álgebra posteriormente. Então, pelo fato dele ter sido o primeiro matemático, primeira obra, claro que tem algumas controvérsias, né? Diofanto também
menciona-se ali que Diofanto tenha escrito antes, mas ele tem o Al-Khwarizmi, ele tem uma particularidade nessa obra dele, que ele trata de assuntos relacionados a equações do segundo grau de uma maneira muito inovadora para a época. E dessas obras de álgebra e de aritmética, que foram as mais importantes, surgiram diversos outros estudos futuros. Ele viveu ali na região da Pérsia, ocupada pelos árabes, hoje seria o Uzbequistão, é o que a gente tem hoje como Uzbequistão. E o que ele fez? Ele pegou aqueles símbolos numéricos dos hindus, lá do Vale do Rio Indo, onde ele foi desenvolvido, né, de 1 a 9, e ele popularizou, e ele foi um pouco além. Ele inseriu uma simbologia para significar a ausência de quantidade, que é o zero, um círculozinho para simbolizar o zero. E esses números de 0 a 9 foram disseminados aí, o reino reino árabe muçulmano era muito grande na época, ocupava toda a norte da África até a Europa. Então esse sistema foi popularizado como os números arábicos e posteriormente deu-se o devido crédito, já que os hindus foram os primeiros a desenvolver. Então os algarismos indo-arábicos, que são os nossos conhecidos. Por conta disso, o Al-Khwarizmi deu o nome, né, acabou sendo adotado para esses símbolos matemáticos o nome de algarismos, que são de 0 a 9, que são os símbolos desenvolvidos pelos hindus e popularizados pelos árabes. O zero é chamado de algarismo não significativo, simplesmente, justamente porque ele não significa uma quantidade, ele é ausência de algo. E o de 1 a 9 são os algarismos significativos. Outro conceito muito importante para nós conhecermos aqui são os conceitos de valor absoluto e valor relativo, que são bem simples. O valor absoluto é simplesmente o próprio número. Dentro daquele número que eu tenho, aquele algarismo é o valor absoluto, é ele próprio. E o valor relativo depende da posição. A gente sabe que o nosso sistema de numeração usa o sistema posicional. Então, se eu coloco o 1 na frente do 3, eu tenho uma coisa. Se eu coloco o 3 na frente do 1, eu tenho outra coisa. E a depender da posição que esse algarismo ocupa no número, ele tem um valor relativo específico. Por exemplo, 572. O 5, o valor absoluto do 5 é o próprio 5 e o valor relativo é 500, uma vez que ele ocupa a casa das centenas. E o valor absoluto do 7 é 7 e o valor relativo, seu valor relativo é 10. Já nas unidades, o valor absoluto e o valor relativo são iguais. E aqui a gente pode lembrar da decomposição de número visto no último vídeo. É o sistema de número de qualquer base, a gente pode simbolizar, decompor o número naquela base, pegando o algarismo, multiplicando pela base e elevando a posição que aquele algarismo ocupa. Daqui a pouco a gente vai relembrar isso aqui. Outros dois conceitos também importantes é o de ordens e classes. Volta e meia pedida em concursos, seja de concurso público ou concursos dos mais diversos tipos, né, militares. Então, as ordens. Cada algarismo, dentro daquele número que a gente tem, vai representar uma ordem. Elas são contadas da direita para a esquerda. Então, por exemplo, 8943, né? No nosso sistema decimal, 8.943. Então, a gente tem a primeira ordem, segunda, terceira e a quarta, nesse sentido. E a gente pode agrupar também essas ordens em classes. Então, a classe é cada agrupamento de 3 algarismos. A gente agrupando de 3 em 3, a gente tem uma classe. São contadas também da direita para a esquerda. E dentro da mesma classe nós temos a unidade, a dezena e a centena. Normalmente a gente trata a unidade, dezena e centena, a gente sempre lembra dos 3 números, né? 3 algarismos, unidade, dezena e centena. Mas dentro de cada classe a gente tem também essa subdivisão. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim sucessivamente. Exemplo, esse número imenso aí, 5.407.916.823. Por isso que a gente coloca aquele pontinho ali, que a gente separa cada classe. Então a gente tem dentro desse número classe simples, classe de milhar, classe de milhão
e classe de bilhão. E cada algarismo ali ocupa a sua respectiva classe desse jeito que está aí. Nós temos também um princípio chamado princípio da posição decimal, que não tem mistério nenhum, é simplesmente agrupamento. Você imagina os pastores da época que contavam as ovelhas ou qualquer outra quantidade com pedrinhas. Numa determinada caixinha ele ia colocando uma pedrinha, 2, 3, imagina 10, 11, 12, 20, 50 pedrinhas. Então, para melhorar isso aí, para a gente ter uma maneira mais prática de organizar essas quantidades, a gente vai para a caixinha seguinte. Então, a cada 10 unidades que eu junto, eu vou para a caixinha seguinte e coloco lá. Isso aqui vai representar 10 grupamentos. Então, 10 unidades. 10, isso aqui é da centena, vai representar 10 dezenas. 10 vezes 10, que é 10 unidades de 10 dezenas. Então, 10 grupamentos de 10 dezenas, que dá 100, uma centena. Então, esse é o princípio da posição decimal, que diz: cada 10 unidades de uma ordem formam uma unidade de ordem imediatamente superior. Então, 10 unidades, eu vou ter uma dezena. 10 dezenas, eu tenho uma centena. 10 centenas, eu tenho uma unidade de milhar. E a escala vai subindo. A decomposição do número no sistema decimal ele é idêntico à decomposição de um número em qualquer base. Como aqui nós estamos trabalhando uma base 10, a decomposição do sistema decimal utiliza base 10. Então, é a soma dos produtos dos algarismos que o compõem ordenadamente, da direita para a esquerda, por potências crescentes de 10, começando sempre pela potência 10 a 0. Por que começa de 10 a 0? Veja bem, eu tenho a ordem das unidades. Aquele algarismo que ocupa a ordem das unidades, e o seu valor absoluto é o próprio algarismo. E o seu valor relativo também é o próprio algarismo, porque ele está na ordem das unidades. Como eu multiplico sempre pela base elevado à posição, por que a posição ali é 0? Porque para eu manter num produto aquele algarismo dando ele mesmo, eu tenho que multiplicá-lo pelo elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Qual é a base, qual é o expoente que eu elevo qualquer base, aqui no nosso caso é a 10, que eu elevo qualquer base para dar 1? O 0, o expoente 0. Então, por isso que em qualquer base, aquele primeiro algarismo da direita para a esquerda vai ser ele vezes a base elevado a 0. Então, por exemplo, 7.839. A gente tem 7 vezes 10 ao cubo, mais 8 vezes 10. Então, aqui a gente tem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. 7 vezes a base ao cubo, mais 8 vezes a base que é 10 ao quadrado, 3 vezes 10 a 1, mais 9 vezes 10 a 0. Quando eu somo isso tudo, eu chego no número 7.839. E, claro, já vimos anteriormente, serve para qualquer base. Então, por exemplo, 3, 4, 5, 2 na base 6. 3 vezes 6 elevado a 3. 5 vezes 6 elevado à posição que o 5 ocupa ali, que é 0, 1, 2. 4 vezes 6 elevado a 1 e 2 vezes 6 elevado a 0. E, claro, diversas sociedades algumas sociedades específicas aí foram desenvolvendo seu sistema de numeração e também os romanos desenvolveram o seu próprio sistema, que é horroroso para fazer conta, né? Mas a gente aqui e acolá ainda os utiliza para séculos, para números de Papa, Bento XVI, João Paulo II, e uma outra utilidade. E é importante a gente conhecer então, não somente os algarismos, como também saber trabalhar, convertendo de algarismos romanos para a simbologia dentro dos algarismos indo-arábicos. Então, a gente usa a representação de letras. O I representa o 1, o V o 5, o X o 10. Às vezes dá alguma dúvida, o aluno às vezes esquece que o L é 50, ou o 50 é o quê? L é o quê? Às vezes dá uma confusão nesse sentido. O C é o 100, o D é 500 e o M é 1000. Como é que a gente converte do romano para o arábico? Que é bastante útil também em prova aí. Por volta e meia aparece esse tipo de questão.
Sentido da leitura vai ser sempre da esquerda para a direita. O dígito seguinte, aí tem uma propriedadezinha. Se o dígito seguinte for menor do que o dígito anterior, o que acontece? O dígito anterior, que é maior, ele aglutina o menor. Pensem assim, para não esquecer. Dígito anterior é maior, dígito seguinte é menor. O maior aglutina o que vem depois. Então ele soma. E se for ao contrário? Vamos dar um exemplo aqui. MD. O que é o M? O M é 1000. O D é 500. O que vem em seguida, 500, é menor do que 1000. Então vai ser 1000 mais 500, que dá 1500. E se for o contrário? Se o dígito seguinte for maior do que o dígito anterior, esse dígito pequenininho aqui fica enchendo o saco do seguinte. Então o seguinte, que é maior, é subtraído do algarismo romano que vem anteriormente a ele. Então a gente subtrai. Vai invertendo ali, MD, agora DM. D é 500, M que vem depois é maior, é 1000. Então de 1000 eu tiro 500. 1000 menos 500, 500. Apenas os dígitos associados a potências de 10 podem se repetir, e no máximo 3 vezes. Então, o que são potências de 10? 10 elevado a 0, 1. Então, o algarismo 1 pode se repetir 3 vezes. 10 a 1, 10. Então, o x pode se repetir 3 vezes. Assim com o 100, assim com o 1000. Um exemplo aqui. Temos o m, que significa 1000 potências, está associado à potência de base 10, 10 ao cubo. Então, pode se repetir 3 vezes e já está usando tudo que ele tem direito aqui. M, 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 TC, V, e aí vem o algarismo 1 se repetindo 2 vezes. Tem direito a se repetir até 3, pode até 3. Então, como é que a gente lê esse número? 1000 mais 1000 mais 1000, 3000. O que vem em seguida é menor, então soma 3500. O que vem em seguida é menor, D é maior do que C. 500 é maior do que 100. 3.500 mais C, 3.600. E, finalmente, V mais 2. V é maior, o II, que é 1, né? Menor, então eu somo 7. 3.607. 3.607. Outro algarismo. D. CCC aqui está se repetindo, base associada à potência de base 10, 10 ao quadrado. Então aqui eu tenho 500 mais 300, 800. E aqui, como eu tenho o algarismo 1 antes do 10, do 10 eu tiro 1. Então fica 809. E outra característica interessante aqui, que essa eu até, confesso que eu até tinha me esquecido me esqueci desse detalhe, é que cada barra sobre um agrupamento multiplica-o por 1000. Você já imaginou se não tivesse, como é que eu colocaria 1 milhão e não sei quanto? Seria difícil entender, né? Como é que eu poderia usar, como é que eu poderia representar essa quantidade? Então, justamente aparecem as barras em cima de um determinado agrupamento. Então, o 7 aqui tem uma barrinha em cima dele. Esse aqui é o algarismo 7, significa o número 7. Com a barrinha em cima, multiplica por 1000, 7000. 7000 com mais 2 vezes o 100, 200. 7200, 3 vezes o x, que é 10, 7.230, finalizando aqui 5, 7.235. E com duas barras, cada barra 1000. Uma barra é 1000, outra barra é 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então, 11 milhões e 4. Esse é bem simplesinho da leitura. E é isso. É o assunto que a gente tinha para tratar hoje, é do sistema decimal de numeração. A gente fecha por aqui. É importante dizer que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui uma playlist de resolução de questão para justamente treinar. E no próximo vídeo eu vou trazer a resolução de algumas questões interessantes aí que eu reputei interessantes para trazer para a gente debater. Curta, compartilhe com o teu colega aí, com o teu brother que está precisando de matemática básica na veia, para dar aquela destravada. E a gente se vê no próximo vídeo.
Grande abraço. Até mais.